Oscar Romero é o novo reforço do Botafogo. E no vídeo de hoje, vou te mostrar quem ele é e como ele atua. O Oscar Romero é um meia paraguaio de 31 anos, revelado nas categorias de base do Cerro Porteño. Sim, ele é irmão gêmeo do Ángel Romero, atacante do Corinthians. Os dois subiram juntos lá na equipe paraguaia. Retornando ao assunto Oscar, né? Ele teve bom momento jogando pelo Racing no futebol argentino e logo foi vendido ao futebol chinês. Teve uma breve passagem também no Alavés, lá no futebol espanhol, e retornou ao futebol argentino para jogar novamente junto ao irmão no San Lorenzo. Teve boas partidas, teve bons jogos no San Lorenzo, o que o fez ser anunciado pelo Boca Juniors. No Boca foram 3 títulos conquistados, conseguiu ter bons momentos também por lá. E estava no Pendispor da Turquia, foi o seu último clube até ficar sem contrato quando o Botafogo acertou a contratação dele, tá? Ele tem passagens pela seleção paraguaia, constantemente teve convocações, né? Disputou a Copa América de 15, 16, 19, 21, enfim. O Oscar aí, nessa última década, né? Acumulou bastante convocações para a seleção paraguaia. Ele é um 10, ele é um meia de origem, né? Mas que pode atuar também num tripé de meio campo, né, um pouco mais deslocado para receber um pouco mais de frente, mas também pode atuar aberto, seja pelo lado direito, mas também já fez a função de atuar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Eu separei 3 mapas de calor do atleta que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o posicionamento dele. O primeiro no Campeonato Argentino de 2023 pelo Boca Juniors. Olha como está bastante povoado pelo centro do campo. Atuou muito mais como um camisa 10, como meio campista e também num tripé de meio campo que nós já te mostramos. Só que o mapa de calor dele pelo San Lorenzo, também no Campeonato Argentino, só que de 2019 e 2020, mostra que ele também atuou por dentro como um camisa 10, mas em muitos momentos atuou um pouco mais deslocado pelo lado direito, saindo de fora para dentro, já teve essa responsabilidade também. Só que por outro lado, no Campeonato Espanhol pelo Alavés em 2016 e 2017, está bastante comprovado que ele atuou majoritariamente pisando na linha lateral direita, né? Atuando quase que como um extremo, quase que um ponta pelo lado direito. Então o Oscar já fez essas funções, já atuou em várias regiões do meio para frente. Eu separei alguns números dele desde 2023, e aí conta números pelo Boca Juniors e pela equipe turca, e queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade, obviamente, de bolas recuperadas que ele teve, de acerto no drible, de taxa de assertividade no cruzamento, né, de passes decisivos que o jogador teve. Enfim, é bom atleta, já vou comentar um pouquinho mais sobre as características dele. Além disso, ele foi o atleta com mais grandes chances criadas no Campeonato Argentino de 2019 e 2020 pelo San Lorenzo, quando a gente falou que ele teve bom momento por lá, atuando ao lado do Ángel, atuando ao lado do seu irmão. E para não ficar apenas em números isolados do Oscar, eu fiz um comparativo de dados dele da atual temporada lá no futebol turco, né, que iniciou no meio da temporada do ano passado e vai terminar no meio desse ano, e também dados do Eduardo no Brasileirão do ano passado. Obviamente são contextos diferentes, mas imagino que a vinda do Oscar é para ser, pelo menos no primeiro momento, uma sombra para o Eduardo, para ser esse camisa 10 da equipe do Botafogo. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá, o Eduardo teve 34 partidas no Brasileirão do ano passado e o Romero 12 no Campeonato Turco, que termina no meio do ano, mas ele não disputa mais, obviamente, porque estava sem contrato, né? 6 gols para o Eduardo, 3 para o Romero. 6 assistências para o brasileiro, nenhuma para o paraguaio. Finalizações por partida, Eduardo 1,3, Romero 1,6. Passes decisivos por jogo, Eduardo 1,2, Romero mesmo número. Grandes chances criadas, 13 para o Eduardo, 2 para o Romero.
taxa de assertividade no passe, Eduardo 85% e Oscar Romero 78%, né? O Romero, cara, assim, eu acho um jogador muito bom tecnicamente, eu gosto do futebol dele, só que tem algumas coisas para pontuar referente ao seu jogo. Primeiro, ele não é um atleta, apesar de ter número bons de bolas recuperadas, ele não é um atleta assim que a todo momento vai buscar o jogo, sabe? Ele é um jogador assim, quando a bola chega no pé, você consegue perceber a qualidade técnica dele, enfim, tem um bom passe, tem drible, consegue conduzir, bate bem de fora da área, é o cara das bolas paradas, né? Então realmente é bom jogador, é característica diferente e posição diferente do Ángel Romero, né? O Romero do Corinthians tem menos qualidade técnica, é mais um atacante, é mais na questão da força física. O Oscar já é um pouco diferente. Ele é um meia canhoto, né? E o Botafogo, cara, já vinha buscando um cara com essas características, né? Se a gente for voltar atrás, o Botafogo queria e fez proposta para o Matias Rojas, que depois foi para o Corinthians e hoje é atleta do Inter Miami. Tentou o Rolheiser, que era do Estudiantes e acertou com o Benfica, e agora trouxe o Oscar Romero. O que eles têm em comum? Todos são canhotos, né? Canhotos é sacanagem. Que atuam como meia, né? Que são meia de origem, mas que podem atuar aberto também. Todos esses caras, todos esses três fazem essas funções e têm essas características. E todos são habilidosos, todos têm qualidade no passe, na finalização, no drible, na condução. Então sentia que o Botafogo estava ainda em busca desse cara e encontrou, conseguiu trazer o Oscar Romero. Ele deve ser anunciado aí nos próximos dias como novo reforço do Botafogo. Só que tem uma coisa que eu queria pontuar com relação ao jogo do Paraguai, é que assim, quando ele tá a fim de jogo, você percebe que ele tem muita qualidade, que é difícil segurar ele, né? Que é um jogador que tem uma intensidade com a bola nos pés, né? Que procura fazer a diferença, que procura ser um protagonista. Só que assim, cara, quando ele não tá afim é complicado. É uma situação muito similar inclusive ao Matias Rojas, né? Quando o cara não tá afim de jogar, velho, é difícil, mano. Aí é complicado, aí tu olha e, cara, tá numa nhaca, tá numa preguiça danada. Então eu não sei qual Oscar Romero vem pro Botafogo. Se é aquele cara que que tá com vontade, que tá afim de atuar, que tá afim de ser um protagonista, que tá afim de disputar a posição e de ser um cara importante pro Botafogo na temporada de 2024, ou se vai ser o cara que não tá muito afim, sabe, que tá... é uma preguiça para jogar, que não tá tão motivado assim. Se ele tiver bem, se ele tiver com vontade, aí eu acho que ele tem tudo para ajudar. Vini, você acha ele mais jogador que o Eduardo? Assim, apesar de eles atuarem na mesma posição, são características muito diferentes, tá? Eu sinto o Eduardo um cara que o jogo dele é potencializado quando ele recebe um pouco mais de frente, né? Então, baixando um pouco mais para receber no pé dos volantes, mas que tem uma chegada na área absurda, né? Tem um jogo aéreo, tem essa força física, tem uma presença de área muito boa. Não à toa, em muitos momentos, jogou ao lado do Tiquinho na temporada passada, né? E também jogou como centroavante, como falso 9. Contra o Bragantino, ele terminou o jogo como um 9 de referência, né? Agora, o Oscar já é diferente, ele já conduz mais, né? Um cara de drible, de condução, não pisa tanto na área, é um cara que não tem essa chegada tão forte que nem o Eduardo. Mas eu acho mais refinado tecnicamente, sabe? O Edu, apesar de eu achar muito bom jogador, ele entrega mais força física, não que ele seja bom tecnicamente, muito longe disso, eu acabei de falar isso. Mas é diferente, cara, não tem as mesmas características, não entregam a mesma função dentro de campo. Então eu acho que vai ser saudável essa disputa por posição. Obviamente o Romero pode atuar aberto pelo lado direito, o Luiz Henrique tem contrato não. Vai ficar no Botafogo provavelmente até o meio do ano só. Então o Oscar pode disputar a posição com o Eduardo, pode disputar a posição aberta pelo lado direito. Mas assim, tava faltando uma sombra realmente pro Eduardo aí na temporada passada. Faltou muito, o Lucas Fernandes praticamente não conseguiu atuar, teve lesão e quando atuou não foi bem, né? Tem o Diego Hernandes, que é jovem ainda, tem um futuro promissor, mas faltou um cara com mais bagagem, né, para disputar a posição, para fazer essa sombra pro Eduardo, e agora o Botafogo vai ter em 2024. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.